Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula aqui no canal do Revisão de Concursos comigo, professor Yuri Matos. Estou muito feliz de ter você aqui mais uma vez comigo para acompanhar esse conteúdo que separei com muito carinho e dedicação e que tenho certeza que vai fazer total diferença aí na sua preparação rumo à sua aprovação nesse concurso. Então, hoje vamos para o sexto capítulo do Código de Conduta Ética. Se você está acompanhando já as aulas anteriores, essa é a quinta aula. Então, estamos indo capítulo a capítulo, desde a introdução até vamos abordar todo o conteúdo em cada aula e no final vamos ter uma aula geral só resolvendo questões com base em todo esse conteúdo, tá bom? Então, se você já está acompanhando todas as aulas, fica atento, faz as suas anotações, faz as suas revisões com os mapas mentais, usa esse material, claro, com o material que você adquiriu, porque na última aula vamos resolver muitas questões sobre o código para poder consolidar e você gabaritar essa disciplina na sua prova. Perfeito? Olha, a aula anterior nós falamos do compromisso dos Correios em relação aos seus empregados, né? O que eles precisam fazer, nós vimos lá do compromisso que a empresa assume com os seus empregados, né? Sempre tentando garantir um ambiente de trabalho justo, seguro e saudável para todos os colaboradores. Então, se você não assistiu essa aula, é muito importante dar uma conferida lá, bem como para as demais aulas que estão anteriores a essa que nós estamos aqui agora. Mas lá já foi, lá é lá, tá? Então, se não assistiu, depois de terminar aqui, você volta nas anteriores. Porque agora vamos trabalhar dentro das 4 linhas do compromisso dos empregados em relação aos Correios, tá bom? Então, é um tema muito importante, inclusive é um conteúdo, essa aula é um pouco mais, acredito que seja até a aula mais extensa de todas as aulas, porque também é o capítulo mais extenso do código. Então, por isso que existem vários mapas mentais, tem vários resumos aqui que vai aparecer para você. Então, fica atento em mim e fica atento na tela, porque vai estar passando o conteúdo para você e fazendo a sua análise e suas anotações. Mas vamos lá. Esse capítulo apresenta as regras que orientam o comportamento esperado dos funcionários, tá? Pelos Correios, garantindo que as suas ações e práticas no dia a dia sejam éticas e que estejam alinhadas com os valores dos Correios. Esses compromissos são fundamentais para assegurar que os Correios mantenham um ambiente de trabalho justo, seguro e eficiente, tá bom? Então aqui a gente está falando já em justiça, segurança e eficiência. Olha só, o elemento da eficiência, ele se preocupa com a eficiência e depende, claro, do compromisso que os colaboradores vão ter com a empresa, os empregados para com a empresa. Então, vamos entender cada um desses compromissos de maneira muito clara, de forma muito objetiva, no nosso método aqui do Revisão de Concursos, que você já conhece, para que você possa estar preparado aí para a prova e, claro, para as futuras responsabilidades da empresa, que eu sei que você já vai estar atuando lá muito em breve. Primeiro, uso de informações e conflitos de interesse. Vem comigo. O primeiro compromisso que o empregado dos Correios deve assumir está relacionado ao uso de informações privilegiadas e ao cuidado com possíveis conflitos de interesse. Então, já destaco aqui informações privilegiadas e conflitos de interesse. Vamos entender isso com mais detalhes. Uso das informações privilegiadas. Então, é muito comum que durante o trabalho nos Correios, o empregado tenha acesso a informações que outras pessoas de fora da empresa não têm. Isso é normal, né? Então, esse acesso privilegiado vai ser natural em virtude do exercício de algumas funções. Inclusive, dependendo das suas responsabilidades, dependendo das suas funções já dentro da empresa, aumenta ainda mais os níveis, né, do acesso às informações e poderá acontecer de informações mais sensíveis, outras nem tanto, mas de toda forma, estando dentro, você já estará tendo acesso a informações privilegiadas, tá? Só que o empregado, ele deve o quê? Ele deve abster-se, ou seja, não usar, recusar-se a usar essas informações, né? Abster-se de usar essas informações em benefício próprio ou em benefício de terceiros. Ele tem que recusar-se a usar essas informações, não fazê-lo. Por exemplo, se o empregado tiver acesso a informações sobre uma licitação que os Correios está prestes a abrir, ele não pode simplesmente avisar antecipadamente um amigo ou um familiar que é dono de uma empresa que está interessado em participar desse processo, ou que já esteja participando do processo. E aí o empregado descobre que os Correios estão utilizando um critério específico, que é confidencial, um critério específico para selecionar o fornecedor. Então ele compartilha
esse critério com o familiar que é dono da empresa, aí ele compartilha essa informação, né? Ele diz o seguinte, ó, se a empresa tiver isso aqui, eles vão contratar. Ele fala, ele passa essa informação, aí a empresa vai lá e ganha, provavelmente, essa licitação. Então, não pode fazer isso, não pode comunicar a um amigo ou um familiar informações sigilosas aí quanto a esse processo de licitação, que é um exemplo que eu dei aqui. Esse é um exemplo do uso inadequado de informações privilegiadas. Tá? O objetivo aqui é garantir que os empregados atuem de forma justa, sem explorar essas informações que eles vão ter acesso no trabalho para que eles tenham vantagens pessoais com base nessas informações. E isso faz com que mantenha-se a integridade da empresa e proteja a confiança que é depositada pelos clientes e pelos parceiros. Perfeito? Mas nós temos também a questão das relações comerciais. Vamos lá. Então, além disso, o empregado deve evitar relações comerciais com empresas que são concorrentes ou que são parceiras dos Correios. Tá? Claro, existe uma exceção, que é exceto em situações muito específicas. Então, fique esperto que a regra geral é que não deve ter relações comerciais com empresas concorrentes ou parceiras dos Correios, exceto em situações muito específicas. Como? Algumas dessas situações. Contratos com cláusulas uniformes, que são contratos padrão, né? Contratos comuns em serviços gerais. Então, essas restrições, elas são importantes, essas restrições de relações comerciais, elas são importantes para quê? Para evitar qualquer tipo de conflito de interesse, onde o empregado poderia acabar se beneficiando uma empresa que é concorrente dos Correios, ou mesmo uma parceira, né? Beneficiando essa parceira ao invés de em detrimento dos Correios, no lugar dos Correios, ao invés dos Correios. Então, por conta desse conflito de interesses, é que essa relação comercial com empresa concorrente ou parceira deve ser evitada, tá bom? E em situações muito específicas, como em contratos com cláusulas que sejam uniformes, aí sim existe uma das exceções do código para essas relações comerciais, mas a regra geral é que não existe. Tá? Vou citar um exemplo aqui. Funcionário dos Correios que também tem uma empresa de serviços de logística. Ele mesmo tem uma empresa de serviços de logística. Então, esse funcionário ele deve se manter afastado de qualquer tipo de negociação que seja direta ou indireta com os Correios, para poder evitar conflitos entre seus interesses próprios, pessoais, e os conflitos da empresa. Perfeito? Então, está muito claro isso aqui. Uso de informações uso de informações e conflitos de interesse. Informações privilegiadas e conflitos de interesses aplicados aí nas relações comerciais com empresas que têm alguma relação, que são parceiras ou que são concorrentes dos Correios. Tá? Temos também aí o combate a fraudes e corrupção. Tá? Então, esse é um outro ponto crucial, muito importante, quanto ao compromisso que os empregados precisam ter com os Correios, que é o capítulo que nós estamos abordando aqui. E esse é o compromisso, é a proibição de qualquer fraude ou corrupção. Perfeito? Palavra-chave, fraude ou corrupção. Então, o Código de Conduta Ética é muito claro. Os empregados não podem, em hipótese alguma, utilizar meios fraudulentos, mentiras ou qualquer tipo de manifestação para obter vantagens indevidas. Então, isso inclui o quê? Alterar informações, manipular dados que eles tenham acesso, fazendo alterações, ou agir até de forma a enganar outras pessoas ou mesmo a empresa para poder ganhar benefícios ou vantagens para si próprio ou para terceiros. Tá? E além disso, os empregados não podem também solicitar, pedir, receber, oferecer ou aceitar qualquer tipo de vantagem financeira ou outro benefício, seja para ele mesmo ou para familiares ou para terceiros, fazer isso em troca do cumprimento de suas funções, tá? Então, isso inclui desde a solicitação de gratificações até a aceitação de presentes ou favores que possam influenciar o comportamento profissional. A ideia aqui é garantir que todas as ações dos empregados sejam guiadas pela ética, sem o favorecimento ou vantagens indevidas. Perfeito? Então não pode haver essa solicitação, não pode receber, não pode oferecer, não pode nem menos aceitar qualquer tipo de vantagem financeira
tanto para ele mesmo quanto para terceiros ou familiares, que seja em troca do cumprimento de suas funções ou de algumas outras funções específicas. Perfeito? Então, a ideia aqui é garantir que todas as ações dos empregados sejam sempre guiadas pela ética e não pelo recebimento de vantagens financeiras. Perfeito? Nós temos também as boas práticas no ambiente de trabalho. Então, nós vemos aqui o que até agora? Uso de informação e conflito de interesse, que são as informações privilegiadas e as relações comerciais. Acabamos de ver o combate a fraudes e corrupção. E vamos agora para as boas práticas no ambiente de trabalho. Então, o código também estabelece que os empregados dos Correios devem adotar aí boas práticas de segurança da informação. Boas práticas, palavra-chave, frase-chave, né? Boas práticas de segurança da informação. Principalmente no que diz respeito a informações confidenciais, tá? Perfeito? Falei que a gente ia chegar nessa parte da aula que íamos tratar muito disso. Então, isso significa que os funcionários devem manter dados pessoais de clientes, colegas e da própria empresa protegidos e acessíveis para pessoas protegidos e inacessíveis a pessoas não autorizadas. Então vamos lá, imagina, um colaborador dos Correios, seja em qualquer função que ele desempenha, ele vai ter acesso a muitos dados de pessoas, dados de interesse ou dados pessoais. Ele vai pedir esses dados muitas das vezes para confirmar, por exemplo, entrega de mercadorias, também dados de empresas que trabalham muito com parceiros, então tem constantemente o acesso a muitas informações que são confidenciais, dados sensíveis. E isso que a gente está falando aqui é sobre boas práticas no ambiente de trabalho, boas práticas com relação à segurança da informação. Vou dar um exemplo aqui, para você ter uma ideia. Exemplo de boa prática é que é recomendável manter, por exemplo, a mesa e tela do computador, né? Você acessa o computador, você trabalha ali, você tem sua estação de trabalho, onde outras pessoas têm acesso às informações ali que está no seu ambiente de trabalho, sua estação de trabalho. Então é recomendável que a sua mesa e a tela do seu computador esteja sempre bloqueada, ou a mesa esteja livre de documentos ali que contenham dados que fiquem expostos ali, informações expostas. Então esses documentos importantes, se estiverem à vista, você deixa lá a tela aberta naquele relatório com um monte de dados, com várias informações, endereços, com informações. Então, tudo isso, né, pode gerar... São boas práticas, vão ser, nesse caso, boas práticas, você evitar esse tipo de exposição. É um exemplo. Então, aqui se aplica justamente essas boas práticas com relação à segurança da informação. Essas práticas, elas são fundamentais, são importantes para poder evitar o quê? O vazamento de informação confidencial e garantir a segurança dos dados. Nos dias de hoje, em que a proteção de dados é uma questão central para muitas empresas, para as pessoas também, os Correios se comprometem a assegurar que todos os empregados saibam muito bem como agir para proteger as informações que sejam importantes, tá bom? Seguindo adiante, falando agora sobre a utilização correta dos recursos tecnológicos. Olha, além de cuidar das informações, o Código de Conduta Ética também reforça que os empregados devem garantir o uso adequado dos recursos tecnológicos da empresa. Isso significa que computadores, sistemas de informação e outros equipamentos dos Correios devem ser utilizados exclusivamente para fins profissionais e com responsabilidade. Tá? Então, veja bem, exclusivamente para fins profissionais e com responsabilidade, esse é o uso adequado dos recursos tecnológicos. Então, quando você zela pelos recursos tecnológicos da empresa, os funcionários contribuem para a manutenção da segurança e da eficiência dos Correios, tá? Além também de evitar os riscos desnecessários que possam comprometer a integridade dos sistemas e a qualidade dos serviços oferecidos. Então, você tem que usar com muita responsabilidade os recursos tecnológicos, porque se você é irresponsável, se você usa com displicência, você pode comprometer seriamente a integridade dos sistemas, como deixar os sistemas vulneráveis a ataques hackers, por exemplo, e isso vai comprometer, imagina, comprometer todo o fluxo de trabalho dos Correios ainda. Isso impacta em muitas coisas. Impacta na saúde de uma cidade, impacta na saúde de uma região, impacta na segurança. Os Correios, ele está totalmente ligado ao fornecimento de suprimentos em vários setores que são extremamente importantes para o funcionamento e para a manutenção da vida social.
Por isso é tão importante a responsabilidade tanto dos Correios quanto também, lógico, dos empregados, daqueles que têm acesso a todas essas informações e que podem colocar em risco toda essa integridade e a qualidade dos serviços que são oferecidos. Então isso é muito importante, tá? Avançando mais ainda na nossa aula, vamos falar agora da apresentação pessoal e postura profissional. Então esse também é um outro compromisso importante que está estabelecido no Código de Conduta Ética, que é a apresentação adequada no ambiente de trabalho. Então, os empregados eles devem sempre se vestir de forma apropriada para suas funções, respeitando aí o ambiente de trabalho e o tipo de interação que eles vão ter com os colegas e com seus clientes. Então, a aparência profissional é algo que o Código de Conduta Ética preza e é parte importante da imagem da empresa e que contribui para manter um ambiente de trabalho que seja respeitável e organizado. Só que além da vestimenta, o comportamento profissional também deve ser condizente com os valores da empresa. Então não adianta nada você se vestir lá bonitinho, né, e agir de forma totalmente inapropriada e irresponsável. Então o comportamento profissional também deve ser muito condizente, que inclusive foi um dos valores que nós colocamos aqui, acho que na segunda aula, falando sobre missão, visão, valores e sobre o negócio, tá? Vimos lá que é o profissionalismo um dos valores. Então, muita atenção. Os empregados dos Correios devem agir com o quê? Com ética, respeito e profissionalismo, tanto no trato com os colegas, quanto no atendimento aos seus clientes. Tá bom? Olha, nós vimos aqui nessa aula o uso de informações e conflitos de interesse, o combate a fraudes e corrupção e corrupções, as boas práticas no ambiente de trabalho, que envolve as boas práticas de segurança da informação, por exemplo, a utilização correta dos recursos tecnológicos com responsabilidade para manter a integridade e a qualidade dos serviços através dos sistemas. Finalizamos agora a apresentação pessoal e a postura profissional. E agora vamos continuar na nossa aula falando sobre o conhecimento e disseminação do código. Então, é importante, é fundamental que todos os empregados conheçam o Código de Conduta Ética e Integridade. Você já está fazendo grande parte, já está antecipando, né, esse conhecimento com os seus estudos do código para ser aprovado, né, no concurso, e esse incentivo é feito para que seja seguido as orientações que estão nesses códigos. Só que mais do que isso, os funcionários também têm a responsabilidade de ajudar a disseminar esse código, a divulgar esse código entre os demais colegas, tá? Então, para garantir que todos estejam aí cientes, sejam conhecedores dessas regras e das expectativas que a empresa tem em relação à conduta de seus profissionais. Então, a disseminação, a divulgação desse código por parte dos próprios colaboradores, que é o que nós estamos fazendo aqui, estamos vendo aqui, os Correios têm a responsabilidade de divulgar. Vimos na aula anterior que é o compromisso dos Correios com relação aos empregados. Nós estamos aqui na aula do compromisso dos empregados em relação aos Correios. Então, é também parte das responsabilidades dos colaboradores, dos funcionários, ajudar a disseminar esse código entre os seus colegas de trabalho para que todos tenham conhecimento, sejam conhecedores das regras do jogo. Então, a disseminação e a divulgação do código vai contribuir para a construção de uma cultura organizacional. Falamos muito na aula anterior sobre cultura organizacional, que vai ser pautada pela ética e pelo respeito a essas normas estabelecidas, para poder promover um ambiente de trabalho mais justo e colaborativo. Tá? Então, a partir do momento que chega alguém novo, por exemplo, e se depara, se encontra ali com um grupo de colaboradores que sejam conscientes, que sejam responsáveis, que se preocupem, inclusive, em fazer com que esse novo colaborador haja conforme as regras do jogo, ele naturalmente vai perceber que existe uma cultura organizacional muito bem enraizada na empresa. E, claro, vai seguir os demais que já estão ali. Ele não vai seguir simplesmente porque ele sentou na sala, foi lido aquilo para ele estudou para a prova, ou alguém disse que é importante. Ele vai seguir porque faz parte do costume daquele ambiente, daquela organização, daquela empresa. E quando faz parte do costume, faz parte da cultura. Perfeito? Vamos seguir adiante agora na comunicação de incidentes e ações contrárias aos Correios. Vimos na aula anterior que é responsabilidade dos Correios promover um canal de comunicação para as denúncias. Perfeito? Então, os Correios devem fornecer, significa que os Correios devem fornecer esse canal, mas é responsabilidade também dos colaboradores, e esse é um ponto muito importante no código, a necessidade dos empregados comunicarem imediatamente.
Então a frase-chave aqui, comunicar imediatamente. O quê? Qualquer incidente que possa violar a privacidade de dados ou prejudicar a imagem da empresa. Então isso inclui reportar, comunicar situações em que informações confidenciais tenham ficado expostas, mesmo que de forma acidental, de forma descuidada, ou que ações mesmo, ações, atitudes, atividades tenham sido tomadas de forma contrária aos interesses dos Correios. Se essas ações tiverem sido identificadas, ela tem que ser comunicada imediatamente. Além disso, se o empregado perceber que algum colega está agindo de forma contrária aos interesses da empresa, faz parte do seu dever, frase-chave, informar seus superiores ou os canais formais de comunicação disponíveis. Então, a empresa, vimos na aula anterior, que eles têm que fornecer esse canal de comunicação, canal formal de comunicação. E os colaboradores, por sua vez, têm um compromisso de comunicarem qualquer incidente que possa violar a privacidade de dados ou até prejudicar a imagem da empresa. Perfeito? Mais um tópico aqui, mais um compromisso aí que os profissionais, os colaboradores da empresa, dos Correios precisam ter, é o cumprimento de compromissos profissionais e evitar conflitos de interesse. Então, os empregados dos Correios devem sempre cumprir os compromissos profissionais que assumiram, né, para garantir que o trabalho seja realizado de forma muito eficaz, sempre sem priorizar interesses próprios, né, interesses pessoais, ou interesses familiares, ou interesses de terceiros. Isso é importante, crucial, para assegurar, para garantir que as decisões e as ações tomadas dentro da empresa sejam sempre feitas em prol dos Correios e não a interesses pessoais. Então, os empregados eles precisam evitar comportamento público inadequado, comportamento público inadequado. Participar, por exemplo, de grupos ou atividades que possam vir a comprometer a imagem da empresa ou se envolver em situações que sejam consideradas socialmente reprováveis. Então, a conduta pública dos funcionários reflete muito diretamente na reputação dos Correios em manter uma postura adequada. Então, isso é fundamental para preservar a confiança e o respeito da sociedade. Então, existe necessidade do cumprimento dos compromissos profissionais e evitar os conflitos de interesse. Perfeito? Temos também o exercício da gestão com transparência e equidade. Então, para aqueles empregados que ocupam cargos de gestão, de liderança, o Código exige que suas responsabilidades sejam exercidas com transparência e equanimidade. O que isso quer dizer, professor? Significa liderar de forma justa, sem favorecer ninguém, sem favorecer nenhum grupo, para garantir que todos os colaboradores sejam tratados com muito respeito e tenham acesso a oportunidades que sejam iguais. Então, os gestores têm um papel de motivar e orientar todos os empregados para criar um ambiente de trabalho que seja saudável e que seja produtivo, onde todos possam dar o melhor, trabalhar da melhor forma e cumprir suas metas. Então, a liderança dos Correios tem que ser pautada pela ética, pelo compromisso e pela excelência. Vamos continuar. Falei que esse capítulo é um pouco mais extenso, um capítulo bem complexo, bem completo aí do Código de Conduta Ética. Vamos estender um pouco mais na média de tempo aí que está tomando cada artigo. Estamos fazendo as aulas separadas por capítulo, né? Então vamos adiante. Também temos o tópico de comunicação de conflito de interesses. Então, se o empregado estiver envolvido em uma situação que possa caracterizar um conflito de interesse, ele tem que comunicar imediatamente isso à empresa, para a empresa. Isso está expresso no Código de Conduta Ética aí dos Correios, tá? Os conflitos de interesses podem surgir quando as ações ou as decisões de um empregado vir a acabar beneficiando interesses pessoais ao invés dos Correios, no lugar dos Correios. Então, esses conflitos podem ser reais, eles podem já estar acontecendo, né? Pode ser realmente um fato, ou pode ser só aparente, ou seja, existe uma suspeita de que vai haver um conflito de interesses ali. Independente desses dois casos, deve sempre ser reportado para que a empresa possa tomar as devidas providências, tá bom? Então, aqui caracterizar significa caracteriza a comunicação de conflito de interesses, tá bom? Então, esse conflito de interesse, qualquer coisa que caracteriza esse conflito de interesse deve ser comunicado imediatamente. Publicação e exposição de conteúdos relacionados aos Correios. Estamos na era das redes sociais, das mídias digitais, onde é muito comum as postagens, as pessoas já se acostumaram a isso. Então, os empregados que desejarem publicar ou expor estudos, pesquisas ou até outros trabalhos relacionados aos Correios,
seja tanto no ambiente físico quanto no ambiente digital. Não existe aqui, ele não está levando em conta só o aspecto da rede social, da rede digital, mas no ambiente físico também. Então, para isso, deve, em todo caso, em todos esses casos, deve ter uma autorização prévia da empresa. Então, isso é necessário para poder garantir que esses conteúdos que vão ser divulgados estejam em conformidade com a política da empresa e que as informações, que sejam informações mais sensíveis, informações mais estratégicas, elas serão protegidas, certo? Zelo pela imagem da empresa. Então, outro compromisso importante é o dever de proteger a imagem dos Correios, tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo. Então, os empregados não podem associar a marca da empresa a ações ou informações negativas em nenhuma forma de publicação, tá? Nenhuma forma de publicação e comunicação. Ah, eu posso fazer isso no digital, na internet. Por que na internet? Não. O código contempla qualquer uma dessas formas de comunicação, seja ela física, seja ela digital. Então, preservar a reputação da empresa, frase-chave, preservar a reputação da empresa é fundamental, muito importante, para garantir que os Correios mantenham aí a sua credibilidade e confiança junto ao público e aos seus parceiros. Por isso que é importante que ele tenha esse tópico no Código de Conduta Ética aí da organização. Também temos nesse capítulo o que fala sobre a proteção do patrimônio e respeito aos direitos. Então, situações como greves, o Código também orienta que os empregados respeitem o patrimônio da empresa, tá? E os direitos dos colegas e de seus clientes. Então, isso inclui não causar, por exemplo, danos aos bens dos Correios e garantir que todos tenham o direito de ir e vir durante essas situações. Então, você vai respeitar o patrimônio e vai respeitar também os colegas, né? Aqueles que não aderem à greve, você deve respeitar. E deve respeitar também o patrimônio e não causar danos aos bens. Isso está bem claro no Código de Conduta Ética dos Correios, tá bom? Também está claro lá o sigilo profissional e respeito à produção intelectual. O que isso quer dizer? Os empregados dos Correios devem manter o sigilo profissional em relação às informações que têm acesso no trabalho, informações privilegiadas, vemos isso nas boas práticas de segurança da informação. Isso inclui dados que sejam dados tanto de clientes ou até informações sensíveis, informações estratégicas da própria empresa. Só que, além disso, é importante você reconhecer os méritos dos colegas e respeitar a produção intelectual. Então, aqui trata do sigilo profissional, mas trata também do respeito à produção intelectual. O que o respeito à produção intelectual quer dizer? Professor, essa parte do respeito à produção intelectual não entendi. Diz que é importante reconhecer os méritos dos colegas e respeitar a sua produção intelectual. Produção intelectual de outros. Alguma criação, ideia, trabalho, projeto, tá? Então, fazendo isso, você vai garantir que o crédito seja dado a quem realmente contribuiu para o desenvolvimento de determinado trabalho. Isso também está explícito no Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Resistência a pressões, a denúncias de irregularidades. Então, outro ponto importante é a necessidade de você resistir a quê? A pressões que possam levar a favores ou vantagens indevidas, tá bom? Então, não, mas eu fui pressionado, eu tive que fazer porque eu fui pressionado de várias formas, assim, assado. Lá no código dizia que isso não é desculpa, né? Então, se o empregado for pressionado a agir de forma imoral, de forma ilegal ou de forma antiética, imoral, ilegal ou antiética. Contempla todas essas formas. Então, se ele for pressionado a agir de uma dessas três formas, ele deve resistir. E, além disso, deve também denunciar a situação para que sejam tomadas as devidas providências. Isso está especificado no código também. Quase chegando no fim, mas ainda falta 2 tópicos para a gente tratar aqui, depois fazer um resumo geral. Respeito mútuo e cooperação. Então, os empregados dos Correios devem ser corteses, devem ser leais, devem ser honestos, para respeitar as diferenças individuais de todos, né? Inclusive, vimos na aula anterior que os Correios têm um compromisso de promover a diversidade no ambiente de trabalho. E aqui nós estamos vendo que os colaboradores, que é importante os colaboradores, está especificado no código, os colaboradores também têm que ter esse compromisso.
serem corteses, serem leais, serem honestos, respeitar as diferenças individuais, sejam eles colegas de trabalho, sejam eles clientes ou parceiros. E é fundamental que não aconteça, que não exista preconceito ou discriminação de qualquer tipo, seja por raça, seja por discriminação sexual, seja por idade, seja por condição social ou mesmo política, tá? Deve acontecer, deve existir o respeito e a cooperação. E o último tópico, temos aqui nesse capítulo do Código de Conduta Ética o respeito à hierarquia e zelo pelos bens da empresa. Então, volta aqui a questão dos bens da empresa, né? Nós vimos já lá na proteção do patrimônio, mas aqui, lá foi mais em situações de greve, aqui nós temos o zelo aos bens da empresa de forma geral. Então, os empregados devem respeitar a sua hierarquia dentro da empresa, mas sem medo, lembre, sem medo de denunciar qualquer superior que esteja envolvido em atos irregulares. Então, deve existir sim o respeito à hierarquia, mas isso não pode estar acima e fazer com que você, por conta desse respeito, deixe de denunciar uma situação ou alguém que esteja envolvido em ato irregular, seja um superior, seja um colega de trabalho, tá bom? E além disso, todos devem também zelar pelos bens da empresa ou fazer uso desses bens, desses recursos de forma correta, né? Para evitar danos, para evitar que danifique os recursos ou mesmo evitar o uso desnecessário, perdas desnecessárias. Então, digamos, não era necessário você usar todos esses recursos, mas você usou de forma indevida. Então, você não zelou pelos bens da empresa conforme pede o Código de Conduta Ética. Pessoal, esse capítulo é muito extenso porque descreve a série de compromissos que são muito importantes e que os empregados devem seguir para poder garantir um ambiente de trabalho que seja justo, ético e seguro, tá? Desde o uso adequado das informações e a proteção dos recursos tecnológicos até a transparência na gestão e o respeito aos colegas. Então, nós vamos desde o uso adequado das informações, né, que são as boas práticas de segurança da informação, falamos disso, passa também pela proteção dos recursos tecnológicos, mas vai também para a transparência na gestão, vai também para o respeito aos colegas. Então, todos esses compromissos ajudam a construir uma cultura organizacional que seja saudável e que seja eficiente na empresa. Saudável e eficiente. Então, entender e aplicar todos esses princípios é importante para você que está se preparando para a prova, porque é justamente sobre tudo isso que trata aí o capítulo 6 do Código de Conduta Ética. Então, se você está se procurando fazer a prova para ser aprovado e atuar, acredito que ele já deve estar querendo saber se você está consciente em como vai atuar na organização, como se fosse até uma entrevista, mais do que uma prova propriamente dita, né? Tá bom? Pessoal, todos os mapas mentais que eu utilizei aqui na aula você pode acessar através do Combo Correios. Esse material é elaborado e divulgado pelo Revisão de Concursos, que já está no mercado há mais de 4 anos. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho de toda a equipe lá no perfil no Instagram, Revisão de Concursos. Te espero lá também. Estou compartilhando sempre quando estou subindo aulas, quando está disponível as aulas. Está um pouco corrido para liberar esse conteúdo mais rápido possível, mas com certeza lá no Instagram você vai ter acesso a muito mais informações e muito mais conteúdo. O link para você adquirir o Combo Correios está aqui na descrição do vídeo, também no QR Code. Não esquece de deixar o seu like, é muito importante para eu continuar trazendo mais e mais conteúdo aqui dessa matéria e das demais, mas vamos focar aqui por enquanto no Código de Conduta Ética para ter todas as aulas disponíveis do código e depois partir para as próximas matérias. Então deixa o like, se inscreve e ativa as notificações para ficar acompanhando sempre quando eu liberar uma aula nova, perfeito? E também comenta o que você achou, é muito importante para mim saber o seu feedback. Eu quero também conhecer você, a gente vai interagir pelos comentários. Te espero na próxima aula.